Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E o tema de hoje, a cidade nosso lar, eu acho que seria bastante interessante conversar um pouquinho sobre esse tema, porque acho que a grande maioria dos espíritas já leu o livro Nosso Lar, um dos livros mais famosos do nosso querido Chico, psicografado pelo espírito de André Luiz. Para que todos saibam, André Luiz não era o nome dele, esse é um nome que ele usou na época. Ninguém sabe quem é, quer dizer, algumas pessoas até devem saber quem é esse espírito, mas ele, pode ser que você tenha lido o livro, eu tenha assistido o filme, que é um resumo do livro, mas de qualquer forma, chama atenção essa cidade espiritual. Como é que é então, quando a gente desencarna, a gente vai para cidades espirituais? E nesse livro, o André Luiz relata a sua jornada na espiritualidade pós-desencarne e com muito sofrimento. Ele ficou muitos anos preso dentro de uma estrutura de pensamento, vamos dizer assim, de sentimentos de culpa e uma série de outras situações que levou ele a um estado de desequilíbrio espiritual, onde ele se viu numa região da espiritualidade denominada umbral. Na verdade, esse umbral ele só existe porque existem espíritos sintonizados na mesma vibração, uma vibração pesada, uma forma de pensar doentia, uma forma de enxergar a vida totalmente fora da realidade. Então, esses espíritos estão juntos por atração, formando um local na espiritualidade que é denominado umbral. Espírito de luz, procurando ajudar esse grupo. Quando a gente fala grupo, dá uma impressão que são 1.000 pessoas, 5.000, 200.000. Não, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas, né? Porque a espiritualidade é um reflexo muito melhorado no aspecto das cidades evoluídas do planeta físico aqui. Então, o que acontece? Espíritos de luz, vendo esse grupo gigante de criaturas desencarnadas em sofrimento em função das suas atitudes, dos seus atos, dos seus comportamentos, da sua forma de ver a vida, acabam se reunindo e montando uma estrutura para ajudar. Algo como uma comunidade muito pobre, e aí vamos até lá, vamos alugar um salão, vamos juntar um grupo e vamos arrecadar material para ajudar, cestas, remédio, etc. Então estamos olhando isso pelo lado espiritual, não aqui na Terra, no mundo físico. E esse grupo montou, eu não sei há quanto tempo isso, mas provavelmente há muito tempo, o Nosso Lar. Então, o Nosso Lar é uma cidade que está encravada ali no umbral. E é um lugar de preparação para que as pessoas passem por ali, se ajustem e vão para um contexto mais evoluído. Pois é, acontece que quando você lê o livro, quando você assiste o filme, ele relata uma cidade. Mas como relata uma cidade? A cidade é aqui, o mundo físico, tem parede, tem prédio. Mas fica onde isso? Aqui é que está. O mundo espiritual, ele não está deslocado do mundo físico, ele não está num outro local, vamos pensar assim, geograficamente separado. Não. Ele está, sim, num outro plano vibracional, que hoje a gente não consegue identificar ainda, mas sabemos que existe. Vou dar 2 exemplos
pobres, pequenos, mas que dá para ter uma ideia. Imagine que você esteja lá no século XVIII, século XIX, e alguém fala para você que numa gota de saliva tem milhões de vidas ali, andando naquela gota de saliva. Vai rir? Como? Não estou vendo nada, estou vendo uma gota de saliva, de água. Pois é, porque não havia instrumentos para ver aquilo. Hoje, se você pegar um microscópio, botar uma gota de saliva, você vê um mundo ali dentro. Então, você falar em bactérias no século XV, século XVI, é complicado, as pessoas vão falar que isso é doido. Falar em onda eletromagnética. Você está na tua casa agora, você está assistindo esse programa porque ele está chegando na tua casa por sinais elétricos. Esses sinais caminharam por uma infinidade de partes, onde envolveu transmissão via radiofrequência. E essas ondas? Onde é que eu vejo essas ondas? Não vê. Bom, mas as ondas sonoras vibram no ar. E as ondas eletromagnéticas? Né? Há alguns que usam um termo, né? Vibra no éter, e umas conversas assim. Na verdade, hoje nós temos instrumentos para ver tudo isso, mas não tínhamos no passado. Então, havia até uma negligência desses conceitos mais complexos do mundo físico naquela época. Hoje já se aceita, porque está tudo tão ali na cara com os instrumentos que não tem como. Agora, e o mundo espiritual? O mundo espiritual, por enquanto, a única forma que nós temos de detectar o mundo espiritual é através de um mecanismo chamado médium. O médium é um ser humano normal que tem uma faculdade de perceber o mundo extrafísico. Vamos falar extrafísico. Não precisamos falar o mundo espiritual. O mundo fora do mundo físico. Ele existe, sim. É uma realidade incontestável. Porque as religiões, lá no passado, não tinham condições, até pelo intelecto do povo há 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, até hoje ainda, muitas pessoas não têm como ter a sensibilidade de perceber que não existe céu. Existe uma outra faixa vibracional, extrafísico, ou espiritual, da continuidade da vida. Eu estou aqui encarnado, perco a roupagem física, mas eu não deixo de existir. Eu continuo tendo a consciência, eu continuo sendo um ser individual e vou é maneira de dizer, eu passo agora a vibrar numa outra dimensão. E essa dimensão, vamos pegar o nosso lar, existem cidades. Um pouco diferente do que nós estamos acostumados aqui. Se alguém lembra do filme, houve um momento que o André Luiz falou assim, eu queria tanto ver meus parentes na Terra, ou ele queria ver a mãe dele, uma coisa assim. E o colega dele, que me foge o nome agora, disse assim para ele, vai falar com o nosso governador da cidade. Governador da cidade. Nosso lar não é uma cidadezinha bonitinha, bucólica, é uma cidade gigantesca. Se nós pudéssemos vê-la, nós íamos ver uma cidade futurística, tá? Uma coisa assim extremamente avançado. E ele falou, como? E conversar com o governador do nosso lar. Você acha que o governador do nosso lar vai me receber? Aí ele fala para o André Luiz, André, aqui não é a terra. Aqui quanto mais alto é o posto, mais humilde, mais sabedoria, mais conhecimento e mais amor tem o dirigente. Mas facinho ele foi recebido pelo governador do nosso lar. E tudo foi articulado para que ele pudesse ter a oportunidade. Eu não me lembro agora se era para visitar a mãe dele, aí a mãe dele é que veio visitar, porque ele não tem condições espirituais de ir aonde ela está.
Ela está num nível de espiritualização muito acima dele. Então ele não tem condições de ir lá, mas ela veio visitá-lo. E depois, com o tempo, quando ele teve ordem, ele teve autorização, ele vai à Terra visitar a família. E aí acontece um efeito muito interessante. Ao chegar lá, já tinha se passado muitos anos, ele viu que a mulher dele estava com uma outra pessoa já. E aquilo bate naquele momento os ciúmes. Instantaneamente ele é levado de volta para o umbral. Ou seja, ele não acordou. Ele continuou com aqueles sentimentos primitivos aqui da Terra. Ele começa todo um processo de novo para se reequilibrar. E depois que o pessoal viu que ele se reequilibrou, permitiu ele voltar. Só que ele volta numa condição diferente. O marido da sua ex-esposa estava, parece que com pneumonia, uma coisa assim, e ele já tinha aprendido a fazer isso, ele coloca um remédio na água dele que ele se restabelece. Vocês nunca viram que você vai dormir mal, no outro dia você levanta bem para chuchu, e a única coisa que você lembra é que você levantou de noite, foi lá, tomou um copo de água, você estava mal, mas depois você deitou, dormiu, no outro dia você levantou bem? Será que uma pessoa querida não foi te visitar e colocou o remedinho lá na tua água na hora que você estava bebendo? Pois é, a cidade Nosso Lar é uma entre tantas cidades, com locais de trabalho, locais onde pessoas continuam desenvolvendo coisas construtivas para uma próxima encarnação trazer aqui para o mundo físico, locais onde as pessoas se juntam para ir ajudar em forma de caravanas na espiritualidade de baixo teor vibratório para resgatar criaturas. Como resgatar? Resgatar. Não é assim, simplesmente vai lá, tira a pessoa. Elas têm que estar com vontade de ser ajudada. Você tem que respeitar o livre-arbítrio. E é o que os espíritos superiores fazem. Respeitam o livre-arbítrio da criatura. Para que ela, a partir do momento que ela está apta, o que é estar apto? É a hora que ela faz, pela primeira vez da vida dela, um Pai Nosso, do fundo do coração, lá onde ela está. Cria-se um campo energético nela, que os superiores já estão sabendo, percebendo, vão lá e resgata ela da realidade que ela criou para ela e leva ela para o nosso lar. Esse nosso lar está numa região aqui do Brasil. Você tem outras cidades e outras em volta do todo, em volta da América Latina, em volta das Américas, na Europa, na Ásia, no planeta Terra existem cidades espirituais. Tá? É isso que é importante que a gente entenda, que nós, quando desencarnarmos, nós não vamos para o céu e nem tampouco vamos para o inferno. Ao desencarnar, nós vamos para o lugar que o nosso coração está preparado para ir. Se o nosso coração está lotado de revolta, de ódio, de rancor, de sentimentos pequenos, nós vamos se encontrar com criaturas que estão iguais. Mas se o nosso coração está cheio de amor, de vontade de vencer, vontade de fazer a coisa legal, vontade de se corrigir, vontade de tentar se corrigir, lutar, procurar fazer o melhor, ajudar o próximo, nos ajudar no sentido de nossa melhoria, nos conhecer, pode ter certeza que ao chegar o momento da partida, nós vamos para um lugar diferente. Não é um lugar de ócio, um lugar onde nós vamos ficar deitados na grama, vendo os anjinhos tocar harpa. Ai, sabe, ele era tão bom, mas aí ele descansou, ele morreu e descansou. Eu fico ouvindo isso, eu fico pensando, se essa pessoa que desencarnou for uma pessoa aqui na vida ativa, trabalhadora, fazendo, acontecendo, vivendo, ela vai chegar na espiritualidade, ela vai ter mais trabalho do que ela tinha aqui. Lá não tem corpo físico, lá não se cansa. É para pensar nisso, pessoal. Agora, quando nós estamos em busca do ócio, estamos em busca do nada, ficar
né? Achar que a gente, eu sou cristão, então ao chegar na espiritualidade eu vou ficar ao lado direito de Jesus. Fazendo o quê, meu filho? Tem que fazer alguma coisa. E o Espiritismo nos oferece, nada. O Espiritismo nos diz, a cada um segundo as suas obras. Buscai primeiro o reino de Deus, o resto lhe será dado por acréscimo. Conheça-te mesmo. Tudo são palavras de Jesus. Mas eu vou para a espiritualidade, eu estou cheio de erros e tal. E disse Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Essa é a realidade. Então, pessoal, o nosso lar é uma cidade da espiritualidade, como tantas e tantas e tantas e tantas que existem lá na espiritualidade, refletindo uma posição melhor do que aqui. Como tem também as cidades de um padrão vibratório inferior, muito inferior, extremamente inferior, vários níveis, para baixo, para cima. Eu falo para baixo e para cima por uma questão de posicionamento, só para dizer vibração mais elevada e vibração menos elevada. Isso também é herança do passado em que o inferno ficava nas profundezas da terra e o céu ficava nas nuvens brancas. Isso não tem nada a ver, hoje nós sabemos, a espiritualidade é a espiritualidade, é um outro contexto vibracional. Agora, você tem a espiritualidade aqui na Terra, nas cidades, as cidades no espaço, nos outros planetas, e o universo é extremamente dinâmico. Vamos também nos tornar sempre pessoas dinâmicas, pelo menos dentro de nós. Dinamismo de mudança, de melhoria. Vamos pensar nisso. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com o nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas e até a próxima oportunidade. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.